Seja muito bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. Este programa faz parte do estudo de todos os livros da Bíblia. Estamos estudando um livro de cada vez e agora estamos abordando o livro de Atos. Seja bem-vindo, acomode-se e acompanhe conosco. Uma das coisas que quero observar com você no estudo do livro de Atos é a performance do povo de Deus e, dentro disso, como era a pregação da igreja de Atos. Pedro foi o primeiro pregador presente nos primeiros capítulos do livro. Depois vimos o sermão de Estevão. Na segunda metade do livro de Atos, predomina a pregação do apóstolo Paulo. No capítulo 21, lemos o relato do ataque de uma grande multidão sofrida por Paulo. Se os soldados romanos não tivessem chegado a tempo de resgatá-lo, a multidão teria linchado. Quando estava sendo levado para a fortaleza, onde seria mantido preso, Paulo implorou ao comandante que o pusesse no chão e o deixasse falar à multidão. Imagine se Paulo perderia uma oportunidade de pregar, hein? É assim que se sente todo missionário ou evangelista quando vê uma multidão, e aquela era uma oportunidade de Paulo pregar o evangelho. No final do capítulo 21, lemos que os soldados o colocaram no chão e Paulo começou a pregar em hebraico. Foi um sermão magnífico, registrado no capítulo 22. Repare que esse sermão foi diferente daquele que ele pregou no Areópago, em Atenas. Neste aqui, ele não citou nenhum poeta, nem filósofo, nem usou de palavras persuasivas de sabedoria. Ele simplesmente deu seu testemunho, como costumamos dizer, e contou sobre seu encontro com Deus. Ele falou de sua experiência pessoal com Jesus Cristo e como se converteu na estrada de Damasco. Não poderíamos separar a palavra experiência do ministério e da vida de Paulo. O versículo 22 do capítulo 22 diz que a multidão ouvia Paulo, até que levantaram a voz e gritaram: "Tira esse homem da face da terra, ele não merece viver." Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado. Faz 40 anos que eu prego e nunca nenhuma das minhas plateias tirou a roupa e nem jogou poeira para o ar gritando e chorando, desejando que eu morresse. Já pensou? Mas isso aconteceu com Paulo. Quando o comandante viu tudo isso, decidiu tirá-lo dali e levá-lo para uma fortaleza. Quando os romanos prendiam alguém para chamar a atenção do povo e mostrar o seu poder, eles costumavam acorrentar o prisioneiro a um tronco e dar 39 chibatadas, preparando-o para o interrogatório. Enquanto estavam acorrentando Paulo ao tronco, ele perguntou: "Escuta, você tem o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado?" O comandante perguntou: "Diga-me, você é cidadão romano?" Ele respondeu: "Sim, sou." O comandante disse: "Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania." E Paulo respondeu: "E eu a tenho por direito de nascimento." Quando leio esse texto, fico me perguntando se Paulo poderia impedir aquela surra, dizendo que os soldados não podiam fazer aquilo com um cidadão romano sem julgá-lo antes. Por que então ele não fez o mesmo quando apanhou em Filipos? Você está lembrado do que aconteceu em Filipos? É claro que ele queria que a cidade ficasse de cabeça para baixo como realmente ficou lá. Mas aqui no capítulo 22, depois de verem que não podiam surrá-lo, levaram-no para a prisão. No dia seguinte, decidiram que Paulo seria julgado. O julgamento de Paulo começa a ser relatado no capítulo 23 de Atos e é o primeiro de uma série pelos quais ele passou. O início do julgamento é empolgante. Diz assim: Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: "Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje." Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: "Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir?" Quando lhe acertaram a boca, Paulo deve ter ficado chocado, porque ele não esperava aquilo. O sumo sacerdote devia estar usando uma vestimenta branca, provavelmente tinha uma barba longa e branca, e naquela hora Paulo só viu aquela coisa branca diante dele e explodiu. "Um dia Deus vai acertar você, sua parede esbranquiçada. Você está me julgando de acordo com a lei? E por que deu ordens para que me batessem?" Os que estavam perto dele disseram: "Isso é jeito de falar com o sumo sacerdote?" A essa altura, Paulo estava começando a se recompor e disse: "Irmãos, eu não vi direito.
Não sabia que ele era o sumo sacerdote. Eu sei que não podemos falar assim com o sumo sacerdote. Agora preste atenção, Paulo começou a se revelar. Ele olhou para todo o tribunal e, pelo que podia presumir, metade dos que estavam ali eram fariseus, o que significava que eram judeus fundamentalistas, organizados para preservar a ortodoxia da fé judaica. A outra metade era de saduceus. Você se lembra que fariseus eram tradicionais e saduceus liberais? Os saduceus não acreditavam na ressurreição nem no sobrenatural. Que tristeza! Não criam no Deus real, no Deus sobrenatural. Quando Paulo percebeu que aquela sala era composta por dois grupos rivais, ele declarou: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida, porque os saduceus dizem que não há ressurreição nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas estas coisas. Aí então começou o maior alvoroço, e os fariseus disseram: Não encontramos nada de errado nesse homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Quando Paulo foi atingido por aquela bofetada, ele percebeu que não seria um julgamento justo e que era tudo uma farsa. Percebendo que o grupo estava dividido entre fariseus e saduceus, ele começou uma confusão, dizendo que era fariseu, filho de fariseu, e que a única razão pela qual estava sendo julgado era porque ele acreditava como todo bom fariseu, ele acreditava na ressurreição dos mortos. Isso deu início a uma pequena guerra dentro do tribunal que quase fez com que um grupo arrancasse pedaços do outro. A confusão foi tanta que os soldados tiveram que tirar Paulo dali e colocá-lo de volta na prisão. 40 daqueles judeus se uniram e juraram que não comeriam nem beberiam até que Paulo estivesse morto. Já imaginou enfrentar 40 pessoas com tamanho ódio contra você que decidissem ficar sem comer nem beber até que você morresse? Você já teve tamanha inimizade com alguém? Não foi dessa vez que Paulo morreu, não. E os 40 homens, se realmente cumpriram seu propósito, devem ter morrido de fome. Eles pediram que o comandante trouxesse Paulo para interrogatório, mas na verdade planejavam uma emboscada para matá-lo quando ele fosse trazido. Paulo tinha uma irmã, e sua irmã tinha um filho, o sobrinho de Paulo. Esse sobrinho de Paulo escutou o que os 40 homens estavam tentando fazer e foi até a prisão avisar Paulo da conspiração. Paulo chamou os soldados e disse: Leve esse rapaz ao comandante, ele tem algo para dizer. O menino foi até o comandante e contou o que os 40 homens estavam tramando. O comandante tomou uma decisão. Ele decidiu passar a questão daquele judeu para outras mãos. Ele nem sabia o que Paulo tinha feito, nem o que estava realmente acontecendo, mas sabia que esse judeuzinho só arrumava encrenca. A Bíblia conta que ele chamou 2 centuriões e disse: Preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Não é interessante? Esse judeuzinho que não enxergava direito e que nem devia estar com uma aparência muito boa, porque afinal tinha sido apedrejado e depois espancado, seria acompanhado por 470 soldados romanos. Tente imaginar 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, e bem no meio deles, um homenzinho judeu sentado sobre um cavalo. Às 3 da manhã eles saíram pelos fundos do castelo e levaram Paulo pela costa do Mediterrâneo de Jerusalém para Cesareia, na Palestina. Você já teve vontade de conhecer a Terra Santa? Conheço um pastor que não quer nem pensar em ir lá. Se alguém se gabar de ter ido na Terra Santa e disser para ele: andei por onde Jesus andou, ele responde: eu não poderia estar mais perto de Jesus do que estou agora. Ele está no meu coração. Andar por onde Jesus andou não me leva para mais perto dele. Esse pastor dirigia um grupo de estudo da Bíblia e os alunos lhe perguntaram se faria uma viagem com eles para a Terra Santa, para um retiro espiritual, e se ele dirigiria aquele retiro. O pastor foi,
mas disse que iria aproveitar a viagem para tirar umas férias e não daria aulas nenhuma durante a viagem. Não era nem para lhe fazer perguntas. Eles tinham guias que perguntasse aos guias, e afinal, ele não conhecia tanto do assunto. Bom, quando eles chegaram à Terra Santa, o primeiro lugar que visitaram foi essa fortaleza romana em Cesareia, na Palestina. Ela tinha sido restaurada exatamente nos moldes da época em que Paulo foi levado para lá. Durante a viagem, o pastor não conseguia pensar em outra coisa, senão na cena de Paulo. Talvez naquela noite em que os 470 soldados romanos levaram Paulo montado num cavalo de Jerusalém para Cesareia, fosse uma noite de lua cheia. Naquele momento o pastor mudou de ideia, pegou o microfone e falou para todo o ônibus. Quando chegarmos ao hotel teremos um estudo bíblico, disse ele. Ele não via a hora de falar sobre este capítulo do livro de Atos. Naquela noite eles tiveram um estudo bíblico e também durante todos os 10 dias que ficaram na Terra Santa. O pastor mudou completamente de ideia. Quando Paulo chegou em Cesareia, na Palestina, foi levado ao governador Félix. Este governador pediu que os judeus viessem até ele para que a acusação contra Paulo fosse formalmente feita. Eles vieram e mais uma vez o apóstolo Paulo fez um dos seus grandes sermões. Dessa vez Paulo pregou diante do governador e do seu tribunal. Mais uma vez ele contou seu testemunho, a história dele com Deus. No final, Félix decidiu que não havia razões para que Paulo fosse considerado um criminoso. Entretanto, ele decidiu manter Paulo ali e tratar dele. Paulo foi colocado num tipo de prisão domiciliar até que Félix decidisse o que deveria ser feito com aquele prisioneiro tão excêntrico. Bom, infelizmente acabou meu tempo e eu preciso encerrar o programa. Leia esses capítulos de Atos, você será edificado. Quando eu estava no meu primeiro ano da faculdade, li estes capítulos pela primeira vez. Foi quando me apaixonei por Paulo e pela palavra de Deus. Comece pelo capítulo 21 e leia até o final do livro de Atos para se familiarizar um pouco mais com o autor de metade do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Eu gostaria que você estivesse conosco para o próximo programa. Vamos ser abençoados. Até lá.